Muitas pessoas passam a vida inteira querendo melhorar sua comunicação e não sabe por onde começar. Então hoje vamos passar aqui uma dica muito interessante que se trata de 3 pilares para se falar bem, ou 3 segredos. Você vai perceber no decorrer dessa conversa que qualquer pessoa pode praticar esses conceitos. São conceitos simples e que, quando aplicados, realmente trazem resultados. Então, preste bastante atenção nos slides, a fim de fixar em sua mente e entender esses conceitos, porque eles podem ser praticados em qualquer apresentação, não importa qual assunto você vai palestrar. Combinado? Então, para ficar bem facinho para entender, vamos dividir aí em 3 etapas e vamos conversar em detalhes sobre cada um desses aspectos. O primeiro segredo: seja simples. O segundo segredo: seja pessoal. E o terceiro segredo: surpreenda. Esses são os 3 segredos para se falar bem. Lembrando que isso aqui não é tudo que há para se fazer a fim de melhorar uma apresentação, mas já é um bom começo para você que deseja aprimorar bem a sua arte de ensinar e de se expressar com facilidade, com tranquilidade e confiança. Então, sem demora, vamos abordar aí o primeiro aspecto. Seja simples. Bom, qual a importância da simplicidade? Muitas pessoas acham que uma comunicação bonita é aquela que fala difícil, tem palavras arrojadas, né? Coisas desse tipo. Então, na realidade, não é bem assim, porque o objetivo de uma comunicação eficaz é a transmissão de ideias, é a transmissão de informações importantes. Então, qualquer coisa que possa atrapalhar a atingir este objetivo não é bom implementar na sua palestra. Portanto, se você estiver preparando uma apresentação e tiver coisas complicadas, talvez palavras difíceis, termos que ninguém entende, ou até mesmo raciocínios longos que possam dificultar o entendimento, é bom tirar da sua palestra, tá bom? Então, primeiro segredo para se falar bem: seja simples. Para ajudar a refletir sobre isso, vou passar aqui uma imagem no vídeo. Qual que é o objetivo de sua comunicação? Aí você percebe uma reunião de trabalho em que um gestor está compartilhando informações com os seus companheiros de trabalho. Será que, se ele complicar a linguagem, usar palavras que eles não entendem, ou até mesmo raciocínios e frases longas, ele vai estar colaborando ou ele vai estar dificultando o entendimento dos seus parceiros? Com certeza ele vai estar atrapalhando. Por isso que a técnica da simplicidade é uma técnica muito boa. Então você pode usar um filtro para saber se sua palestra está simples ou não. O filtro é o seguinte, é um deles, né? Uma das formas de pensar. Será que uma criança entenderia o que você diz? Então não é que você esteja subestimando a capacidade de entendimento das pessoas, não é isso. Quando você se pergunta se uma criança entenderia o que você fala, é, é um raciocínio válido, porque se uma criança entenderia, então um adulto vai entender melhor ainda. Então este é um filtro apenas, uma reflexão que você pode fazer. Lembrando, é claro, que tem assuntos complexos que não dá para simplificar tanto. Mas se você substituir palavras desconhecidas por termos conhecidos do dia a dia, ou então explicar o significado de palavras difíceis, você vai ter um ótimo resultado. Com certeza, uma comunicação eficaz. Falando agora sobre o segundo segredo: seja pessoal. Então, o que é ser pessoal? Para facilitar o entendimento desse segredo, vamos dividir em 3 etapas. A primeira etapa de ser pessoal envolve conversar naturalmente.
Então, o que é conversar naturalmente? É usar um tom de voz agradável, um tom de voz que você já usa no dia a dia. Precisamos ter cuidado com o mau hábito de falar alto demais. A tendência nossa, devido ao nervosismo e a estar rodeado com uma multidão de pessoas, é falar alto. Às vezes a gente até esquece que tem microfone. É verdade, a gente esquece que tem microfone e começa a falar como se o gogó tivesse que alcançar as pessoas. E isso não é verdade, não é necessário falar muito alto. Portanto, o primeiro passo para ser pessoal é usar um tom de voz que pareça com uma conversação normal, que nem aquela conversa que você tem com o seu amigo. Outro aspecto interessante, ainda debaixo de ser pessoal, fale como se estivesse falando para apenas uma pessoa. Então, a gente tem uma tendência muito grande de levar em conta apenas o grupo, mas o conceito de comunicação é pessoal. Então, você pode conversar com o mesmo estilo de comunicação como se estivesse falando com uma pessoa só. Pode ter 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 ou até 10.000 na sua audiência, não importa. O estilo de comunicação é um estilo pessoal. Então você pode refletir, né? De acordo aí com as imagens, caso você esteja palestrando a uma grande plateia, use o mesmo conceito ou o mesmo estilo de comunicação se estivesse falando com alguém na sua frente, para deixar uma comunicação bem pessoal, bem amigável e realmente agradável para as pessoas ouvirem. Mas não para por aí. Ainda, debaixo do tópico seja pessoal, podemos ter em mente que a matéria tem diversos focos. Então, você pode adaptar a matéria da palestra para a realidade dos seus ouvintes. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma palestra sobre finanças. Vai falar um pouquinho sobre o mercado financeiro. Então, será que na minha audiência tem pessoas ricas? Tem pessoas pobres? Tem pessoas pobres que estão começando a ficar ricas? Ou tem pessoas ricas que estão perdendo dinheiro agora? Então, olha só, o mesmo assunto pode ter vários enfoques. O bom orador leva em conta quem está presente na sua palestra e, em determinados momentos, ele vai atingir cada grupo ali presente. Então, ele não vai fazer a palestra inteira como se estivesse apenas conversando com quem é rico. E também não vai fazer a palestra inteira falando apenas com quem é pobre ou com qualquer que seja a categoria. Ele vai levar em conta isso e vai adaptar a matéria para a realidade dos seus ouvintes. Pode ser que o seu tema sugira que você dê atenção especial a um determinado grupo, mas não ignore totalmente os demais, para que a pessoa não saia de lá pensando, puxa, nada aqui serviu para mim. Então não é interessante essa impressão. Mas não para por aí. Vamos falar agora sobre o terceiro pilar, ou segredo, para se falar bem, que é surpreender. Ou seja, você tem que ter uma novidade, alguma coisa para apresentar de novo para as pessoas. É como ter uma carta na manga. Mesmo que você vá palestrar sobre um tópico que você conhece bem, pesquise, se informe e tenha alguma novidade para agregar aquele assunto. Sem dúvida, os ouvintes vão ficar muito satisfeitos e vão prender a atenção naquilo. Você pode dizer algo que deixa a pessoa pensando: puxa, nunca ouvi isto. Ou mesmo que a pessoa tenha ouvido o assunto, talvez você possa explicar de uma forma que nenhum deles ali presentes ouviu. Então é interessante isso porque você vai conseguir cativar a atenção das pessoas e ao mesmo tempo ser instrutivo. Mas tome cuidado para não encher linguiça, tá bom? Porque às vezes a gente pesquisa coisa demais, acha muita coisa interessante e acaba enrolando ali, né? Não faça isso. Encher linguiça não é uma boa técnica de oratória. Surpreenda com assuntos e com informações relevantes para a sua audiência.
E aí você vai conseguir realmente ser bem-sucedido e ter uma boa aprovação da sua audiência. E aí, o que você achou das dicas que a gente apresentou até agora? Gostou? Eu incentivo fortemente que você ponha em prática na sua próxima demonstração e conte aqui para nós nos comentários como que você saiu. Combinado? Mas antes de você ir embora, vamos fazer uma breve recapitulação desses 3 segredos para se falar bem. O primeiro, seja simples. Realmente evite coisas que possam complicar e dificultar o entendimento para seus ouvintes. Segundo segredo, seja pessoal. Procure conversar naturalmente, usando um tom de voz agradável, adapte a matéria à realidade dos ouvintes, enfim, procure falar como se estivesse falando com uma só pessoa. E o terceiro segredo, surpreenda. Tenha uma carta debaixo da manga, agregue novidades, ponha valor no seu discurso. Isso sem dúvida vai capturar a atenção das pessoas. Se você quiser saber mais a respeito das boas técnicas de oratória, o melhor curso da atualidade que eu poderia te recomendar é o curso Falar Bem Conecta. Eu vou deixar o link aí debaixo do vídeo, que é o bit.ly.com/como falar bem. E não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, a fim de não perder mais nada. E muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Fique no aguardo que com certeza em breve vamos lançar novas informações e novos vídeos tão instrutivos como esse.